Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Alan Marques e na aula de hoje nós vamos estudar os remédios constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. É uma aula muito importante, por quê? Porque esse assunto é muito explorado pelas bancas de concurso público. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabe o que é um remédio constitucional? Para que serve um remédio constitucional? Se você não sabe, me acompanhe nessa aula que você vai sair daqui dominando esse assunto. Vamos lá? Bom, primeiro vamos definir o que são remédios constitucionais. Eles são instrumentos ou ferramentas jurídicas que possuem a finalidade de impedir ou evitar ilegalidades ou abuso de poder, tá? Então, você precisa entender o quê? Que eles são instrumentos ou ferramentas jurídicas. Se eles são instrumentos ou ferramentas jurídicas, significa que você utiliza eles para acessar o poder judiciário. Você deve conhecer alguém, ou talvez você mesmo já precisou de um advogado para poder peticionar ali algum direito, tá? Diante ali da justiça, certo? Esse advogado que foi contratado, seja por você ou por qualquer pessoa, ele vai utilizar algum instrumento ou ferramenta jurídica para fazer a ação, tá? Os remédios constitucionais, eles também são instrumentos ou ferramentas jurídicas desse mesmo sentido, só que para casos específicos, ok? Por exemplo, o habeas corpus é para um caso específico que ele é utilizado. É quando a pessoa ela tem o seu direito de liberdade cerceado aí por abuso de poder ou por alguma ilegalidade, tá certo? Então, qual recurso que o advogado vai entrar na justiça para poder pedir a liberdade do seu cliente que está preso ali, por exemplo, ilegalmente? Ele vai entrar com pedido de habeas corpus, tá vendo? Então é um instrumento, é uma ferramenta jurídica que você entra ali na justiça. É assim, simples assim, ok? Vamos seguir? Nós vamos ver em separado cada um desses remédios constitucionais, tá certo? Bom, o primeiro, como eu já adiantei para vocês, é o habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Nós não temos a liberdade de locomoção, de ir e vir? Se a pessoa teve ameaçado ou sofreu, né, alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, é possível que ela possa estar presa. E aí, essa prisão ela pode ser ilegal ou abusiva, tá? Houve um abuso ali de poder. Nesse caso, o advogado vai pedir a liberdade do seu cliente, mediante habeas corpus. E detalhe, é o único remédio constitucional que dispensa advogado. Não necessariamente precisa ser o advogado para pedir. A própria pessoa ela pode escrever de próprio punho, tá? O seu pedido aqui de habeas corpus, fundamentando ali o porquê que ela tem que ser liberta. Ela vai dizer ali que houve uma ilegalidade, houve algum engano, enfim. Ela mesma pode pedir. Não precisa necessariamente de um advogado. Os outros remédios constitucionais precisam. Então, esse é um primeiro detalhe, tá? Eu vou apresentar depois um quadro comparativo de cada um dos remédios constitucionais e ele vai ilustrar para você para que você não confunda um com o outro. Beleza? Logo mais adiante nessa aula. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança, que é outro remédio constitucional, para proteger direito líquido e certo. Essas duas informações são importantes, direito líquido e certo, tá? Não amparado por habeas corpus, ou seja, a pessoa não teve a sua liberdade de locomoção cerceada, né, por ilegalidade ou abuso de poder. Então não é habeas corpus que vai utilizar. Ou habeas datas. Habeas datas nós ainda vamos ver quando se usa. E aí, então, se não vai caber habeas corpus ou habeas data, você pode entrar com mandado de segurança. E aí, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública, isso daqui é importantíssimo, tá? Você entra contra a autoridade pública, ou agente ou pessoa no exercício das atribuições do poder público. Você não entra com esse remédio constitucional contra empresa privada, por exemplo. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu comigo. Vamos lá. Eu estava concorrendo à promoção a segundo sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. E o que aconteceu? Eu preenchia todos os requisitos para ser promovido. Mas uma pessoa que fez a somatória da minha nota ali, ela errou no cálculo. Um erro humano. E o que aconteceu então? Eu não fui promovido. Esse foi o fato. Eu não fui promovido por um erro humano.
eu tinha o direito líquido e certo de ser promovido, mas eu não fui, certo? Vamos lá então, o que eu fiz? Eu entrei com mandado de segurança para poder pedir ali para o juiz para que ele obrigasse a instituição a me promover, porque eu estava tendo um direito sendo lesado, que era o direito à promoção. Bom, o mandado de segurança ele é um processo judicial. Eu tive que pagar as custas judicial, ele não é gratuito. Eu paguei, entrei com mandado de segurança, que é um processo, né, um instrumento jurídico, pedindo para o juiz lá para ele me conceder a promoção, obrigar a instituição a me promover. E aí, pessoal, a Polícia Militar de Minas Gerais é um órgão público. Eu acionei lá a autoridade responsável, tá, por esse órgão. Então, esse é o grande detalhe. Se eu trabalhasse numa empresa privada e tivesse o direito à promoção ali, enfim, e não tivesse sido promovido, cabe mandado de segurança? Não cabe. Contra instituições particulares, privadas, não cabe. Então, esse é o detalhe. Beleza? Bom, entendido o mandado de segurança, eu quero apresentar para você que existe uma possibilidade de ação coletiva, tá? Do mandado de segurança, que é o mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por quem? Quem são as partes legitimadas? Partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação. O que significa isso? Significa que, quando eu citei o meu exemplo, somente eu que seria beneficiado. Sendo atendido, né, e eu fui promovido, eu fui beneficiado. Uma única pessoa. Só que você pode entrar com mandado de segurança para um coletivo de pessoas, um grupo de pessoas, que elas, enfim, têm o mesmo direito, tá? Elas fazem parte ali de uma associação, de um grupo ali, e elas estão pleiteando o mesmo direito para serem atendidas. Nesse caso, não precisa de entrar com mandado de segurança para cada uma delas. Entra para todas, um só, para abranger aquela coletividade. Por isso que se fala em mandado de segurança coletivo. Quem que pode entrar com esse mandado de segurança coletivo? O partido político pode entrar, tá? Que represente essa coletividade, e ele também tem que ter representação lá no Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional, professor? O Congresso Nacional ele é formado pelas casas do Senado e dos deputados federais. Então, os senadores e os deputados, eles formam um Congresso Nacional. Precisa ter, então, pelo menos um senador ou um deputado federal ali do partido político para poder entrar com esse mandado de segurança coletivo. Ok? Então, primeira coisa. Segundo passo aqui, de um mandado de segurança coletivo. Pode ser impetrado por uma organização sindical, um sindicato que vai defender os seus sindicalizados ali, ou uma entidade de classe, tá? Ou uma associação que vai defender os seus associados, legalmente constituída. E detalhe, eles têm que estar funcionando há pelo menos um ano. Então tem que ter pelo menos um ano de funcionamento, ok? E aí eles vão entrar em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Tranquilo, simples assim. Esse é o mandado de segurança coletivo. Vamos avançar. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Professor, o que é um mandado de injunção? Olha só, nós temos a nossa Constituição Federal de 1988, certo? Lá tem uma série de direitos e garantias previstos nela. Só que alguns deles, depois que ela foi criada, né? Enfim, alguns deles não tinham regulamentação legal. Estava previsto na Constituição Federal, bonitinho ali, olha, tem direito a isso, aquilo e tal, mas não tem uma lei, uma norma regulamentadora que vai dizer para o cidadão como que ele vai exercer aquele direito. Então, como que eu vou exercer um direito que eu sei que eu tenho, que está previsto na Constituição Federal, mas eu não sei como exercer, não tem norma regulamentadora que vai ditar as regras de como exercer. Um exemplo muito comum citado pelas bancas de concurso é o direito à greve, tá? Então, a Constituição fala que o direito à greve, ele é constitucional, está previsto lá, só que não tem norma regulamentadora que vai falar assim, olha, as greves têm que ser assim, assim, assado e tal. Não tem. E aí o que o funcionalismo público vai fazer, por exemplo? Eles vão entrar com mandado de injunção.
Porque o mandado de injunção ele é concedido sempre que há uma falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício do direito à liberdade constitucional. Então, o direito está previsto na Constituição? Tá, mas não tem uma norma regulamentadora, certo? E aí eu entro com mandado de injunção para poder usufruir daquele direito, ok? E o habeas data, professor? O que é o habeas data? Ele serve para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, é quem está pedindo. Eu entro com habeas datas para mim, você para você. Eu não posso ter acesso a informações de outras pessoas, tá? Então, é individual. Então, olha só, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, é para eu ter acesso a alguma informação minha que está num banco de dados, por exemplo, seja da Polícia Federal, seja ali no fórum, tá? Enfim, mas que diz respeito à minha pessoa. Então, é somente em órgãos governamentais, né, ou de caráter público. Eu posso entrar com habeas data contra um hospital particular, onde eu fiquei internado, por exemplo, para ter acesso a alguma informação minha lá? Não posso. Por quê? Porque é particular. Tem que ser governamental ou de caráter público, tá certo? Então, o habeas data, ele tem esse primeiro viés, que é para eu ter acesso à informação que diz respeito à minha pessoa. Segundo caso, para retificação de dados. Então, vou ter acesso àquela informação para poder retificar, ou seja, corrigir algum dado que está incorreto. Então, segunda possibilidade de pedir habeas datas para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Certo? Vamos avançar? Olha só, se você está gostando dessa aula, ajude o nosso canal a crescer, dê um like, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito e de qualidade, tá certo? De antemão, eu já te agradeço. Vamos seguir? Agora nós vamos falar da ação popular, que é o último remédio constitucional que está previsto no artigo 5º. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, a ação popular é quando o cidadão vai até a justiça, né, porque ele vislumbrou um ato lesivo e ele quer anular aquele ato lesivo. Então, ele serve para quê? Para anular um ato lesivo. Contra quem? Ato lesivo ao quê? Ao patrimônio público, ou esse ato lesivo, né, de entidade que o Estado participe, ou um ato lesivo contra a moralidade administrativa, ou contra o ambiente, ou ao patrimônio histórico e cultural. Aí a pessoa vislumbrou aquilo, ela entra com uma ação popular, tá certo? Bom, a ação popular, ela é o quê? Gratuita. Então fica o autor. Qual é o autor? O autor da ação popular. O cidadão que entrou com a ação popular, ele é o autor da ação, certo? E aí ele fica isento de custas judiciais e anos de sucumbência. O que é ônus de sucumbência? É quando o camarada entra com a ação, ele perde, ele sucumbiu na ação judicial. Se ele perdeu, ele sucumbiu, em tese, quando uma pessoa perde, ela pode, né, pagar para a pessoa ali, para a outra parte vitoriosa, o outro polo da ação, tá? Em tese. Mas o que está falando para nós aqui? Que a pessoa que entrou, o autor da ação popular, ele fica isento das custas judiciais. Ele não paga as custas judiciais e nem o ônus de sucumbência. Porém, se ele entrou com má fé, por isso que aqui fala, salvo comprovada má fé. Se ele agiu de má fé, se as acusações dele são infundadas, aí sim, ele não estará isento das custas judiciais e do ônus de sucumbência. Beleza? É isso que está dizendo para nós esse inciso. Bom, seguindo. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Olha só, quando a gente fala reconhecidamente pobres, tem um termo que se aplica a essas pessoas. Qual termo que é, professor? Hipossuficiente. A hipossuficiência é dada àqueles reconhecidamente pobres. E aí tem uma expressão que eu aprendi uma vez, que é a seguinte: para nascer e para morrer é de graça. Ou seja,
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento, tá? Que é a certidão de nascimento, e a certidão de óbito. Por isso que se fala na frase, para nascer e para morrer é de graça, para os reconhecidamente pobres. Beleza? Para concluir a aula, eu quero apresentar para vocês esse quadro comparativo que é importante que você coloque ele no seu material de estudos, imprima, ou se não, tire um print dessa tela, tá? Para que você tenha aí em mãos e possa recorrer para relembrar cada um dos remédios constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição. Bom, primeiro, nós temos aqui habeas corpus, abreviação HC. Habeas datas, abreviação HT. Mandado de segurança, MS, e mandado de injunção, MI. Primeira coisa, os Hs, que começam com H, que é o habeas corpus e o habeas data, são gratuitos, tá? Os dois são gratuitos. Os MS e o MI não são gratuitos, ó, não é gratuito. Então, os Ms não são gratuitos. Os Hs são gratuitos. Habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança, mandado de injunção. Ok? E o ação popular? O ação popular depende. Ele é gratuito, porém, se for comprovada má-fé do autor da ação, aquele que impetrou, se teve má-fé por parte dele, se são infundadas e inverídicas as alegações dele, aí não vai ser gratuito, tá? Então tem uma ressalva aqui com relação à gratuidade da ação popular. Ok? Vamos seguir? Bom, a gente viu que o habeas corpus ele serve para a proteção da liberdade de locomoção da pessoa. Ele é o único remédio constitucional que não precisa de advogado, certo? Habeas datas é sobre informação pessoal, para conhecimento dessa informação ou para retificar a informação. Mandado de segurança, ele vai proteger aí direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ele pode ser individual ou coletivo, beleza? Mandado de injunção. Falta de norma, quando há, falta de norma regulamentadora inviabilizando o exercício de direitos e liberdades constitucionais. E a ação popular é contra atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Bom, com isso nós concluímos mais uma aula do artigo 5º da Constituição Federal. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você ainda não curtiu essa aula, curta, nos ajude esse canal a crescer. Você faz parte da nossa história nesse início aí do nosso curso, tá bom? Eu te espero até a nossa próxima aula, que a gente vai concluir o artigo 5º, vamos resolver exercícios também. Enfim, vou ficando por aqui. E fique com Deus. Até a próxima.